Olá! Hoje vamos mergulhar numa história antiga, mas com uma mensagem que, nossa, é super atual. Vamos explorar essa tensão fascinante entre o altar e as riquezas. E, para começar, eu lanço uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Será que a prosperidade pode ser uma armadilha? É exatamente essa a tensão que vamos analisar. Esse paradoxo entre a bênção material e o nosso propósito espiritual. Então, para a gente entender isso, a nossa história começa lá atrás com uma figura que todo mundo conhece, Abraão, e uma promessa divina. É aqui que tudo se inicia, com uma promessa e um altar. Muita gente acha que a jornada de Abraão começa com um teste difícil, uma aprovação, mas não. O ponto de partida da aliança dele com Deus foi, na verdade, uma promessa de prosperidade. A promessa era clara: ele seria muito, mas muito rico e se tornaria uma grande nação. A conversa aqui era sobre abundância, não sobre escassez. E a reação de Abraão. Essa é a chave de tudo. Antes mesmo de ver qualquer sinal dessa riqueza, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele constrói altares. Ele primeiro estabelece essa conexão espiritual antes de receber a bênção material. Isso é fundamental. Tá, mas o que é exatamente esse altar? Não estamos falando só de um monte de pedras, claro. Nessa nossa análise, o altar é o símbolo do porquê. É o propósito por trás de tudo. Ter um altar significa saber que as riquezas servem a um objetivo maior, que elas estão ligadas a uma aliança, a uma bênção divina. Pois é, tudo parecia estar no caminho certo. Mas é aqui que a tensão da nossa história realmente começa. Vamos para a segunda parte, as riquezas do Egito. De repente, a fome aperta na terra. E Abraão toma uma decisão que, na hora, pareceu a mais lógica: ir para o Egito, a terra da fartura. Ele foi buscar as riquezas do Egito, claro. Mas, e aqui está o grande erro, ele não levou os altares. Ele deixou para trás o símbolo do seu propósito. E a consequência dessa decisão é gritante. Veja bem, com um altar, as riquezas têm um porquê, a bênção se sustenta e o resultado final é a realização. Agora, sem um altar, as riquezas são só coisas. São superficiais, a bênção não dura e tudo o que sobra no fim é frustração. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Abraão volta do Egito um homem podre de rico. Tinha gado, prata, ouro, por fora um sucesso absoluto. Mas por dentro estava frustrado. Ele percebeu na pele que ter tudo, mas sem um propósito, sem um altar, é a mesma coisa que não ter nada. As riquezas pareciam vazias. Mas olha, essa frustração não é o fim da linha. Muito pelo contrário, é o grande ponto de virada da história. E é isso que a gente vai ver agora, nesse conceito de uma frustração santa. Ninguém gosta de se sentir frustrado, não é? É um sentimento horrível. Mas, e se certas frustrações fossem, na verdade, santas? Pense nisso como um sinal divino, um alarme que toca para dizer: ei, atenção, você se desviou do caminho, está na hora de voltar. E esse alarme divino tinha um propósito bem específico. Primeiro, despertar de novo aquela fome espiritual em Abraão. Segundo, servir como uma bússola para guiá-lo de volta ao seu chamado original. E terceiro, criar o ambiente perfeito para ele se reconectar com a sua aliança. E o mais incrível é que Abraão entende o recado. Ele não fica se lamentando. Ele age, ele refaz todo o caminho de volta. E não para um lugar qualquer, não. Ele volta exatamente para o lugar do primeiro altar que construiu. Para quê? Para recomeçar. Para começar de novo. Agora, alguém pode pensar que essa história é só sobre Abraão, mas não é. Essa lição sobre a tensão entre riqueza e propósito é um princípio que vale para sempre. E para provar isso, vamos dar um salto na Bíblia para a nossa quarta sessão. 7 igrejas, uma lição. A história de Abraão, na verdade, estabelece um padrão, um modelo que ecoa em várias outras partes das Escrituras. A ideia de que é totalmente possível ter muito sucesso por fora, muitas obras, mas ao mesmo tempo perder a conexão por dentro, perder o altar, é um tema que aparece de novo e de novo. E a prova disso está aqui, no livro de Apocalipse. Repare no padrão. Igrejas como Éfeso, Sardes e Laodiceia eram cheias de obras muito ativas, mas tinham perdido o altar, a intimidade. E a mensagem para elas foi a mesma: arrepende-te, ou seja, volte ao início.
Por outro lado, a igreja de Esmirna era materialmente pobre, mas riquíssima espiritualmente. E a mensagem para ela? Ser fiel. Continua assim. É o mesmo princípio. Tudo isso nos leva, então, à grande conclusão da nossa análise. Afinal de contas, qual é o objetivo final de toda a bênção, de toda a prosperidade? A resposta está na nossa última seção. A verdadeira herança. O grande equívoco de Abraão ao ir para o Egito foi buscar as coisas da cidade, as riquezas. Mas o ponto central aqui é que a promessa real nunca foi sobre os bens materiais, era sobre a herança da cidade. E quem é a herança de uma cidade? São as pessoas. E tem uma frase que resume essa ideia de forma perfeita. Ouça só. Se amarmos o povo da cidade, Deus nos dará as riquezas da cidade. Percebe a inversão? O amor pelas pessoas vem em primeiro lugar. As riquezas são uma consequência disso, e não o objetivo principal. E assim, a conclusão fica muito clara. A verdadeira herança, aquela que realmente importa, não é material, não são coisas que acumulamos, são pessoas. A prosperidade que dura, a prosperidade com propósito, serve para uma coisa: impactar vidas e ganhar almas. No fim das contas, a questão não é se a prosperidade é boa ou má. A questão que fica, e que vale a pena refletir, é: que propósito as nossas bênçãos servem? Fica aí a pergunta.